o dia da... Os irmãos sabem, podem sentar, irmão. Os irmãos sabem que no decorrer do mês, muitas reuniões acontecem dentro deste templo. Em todas essas reuniões, Deus se faz presente. Mas numa reunião como esta aqui, o Senhor se faz presente de uma maneira toda especial. Por quê? Porque é uma reunião toda especial. Porque aqui o povo de Deus se reúne para quê? Para comemorar a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele volte. Mas na Santa Ceia é uma festa. Mas se fala de morte, claro, Jesus falou de morte. Em São Lucas, no capítulo 22, versículo 19, quando Jesus ministrava a Santa Ceia, ele disse: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte. Então, meus irmãos, é um momento de reflexão aqui na casa de Deus. Por que a Santa Ceia? No Velho Testamento era a Páscoa. A Páscoa dos judeus era comemorada numa das maiores festas do ano. 3 grandes festas se realizavam durante o ano. Muitas e muitas festas, mas 3 grandes. A festa dos tabernáculos, a festa de Pentecoste e a festa da Páscoa. Mas quando estava se aproximando a festa da Páscoa, Jesus não quis participar da festa com os judeus, porque ele certamente não iria entender o porquê daquela reunião. Jesus reúne os seus discípulos, manda alguém a Jerusalém, os seus discípulos a Jerusalém, na cidade, encontrar-se com alguém que já estava designado para preparar a Páscoa do Senhor. Jesus disse: ide à cidade, lá encontrareis um homem carregando um cântaro de água nas costas. Segui este homem. Aonde ele entrar, vocês entrem também. E pergunte a ele onde está o aposento, ou o cenáculo, para Jesus celebrar a Páscoa. Por que, meus irmãos, um homem carregando um cântaro de água? É que naquele tempo os homens não carregavam cântaro de água, é só mulher. Então, se eles vissem um homem carregando, era um sinal. E eles foram lá, prepararam a mesa, o pão, o vinho, e Jesus pôs-se à mesa e disse assim: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Então, meus irmãos, quando ele toma o pão, ele diz assim: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que fizerdes isso, comemorais a morte do Senhor até que Ele volte. Então, meus irmãos, ninguém gosta de pensar na morte. Ninguém gosta de falar em morte, mas devemos pensar bem. Nós devemos pensar bem na morte. Porque a morte, meus irmãos, para mim a morte é o novo nascimento. Mas como assim? É um novo nascimento, porque morre-se para uma realidade e nasce para outra. É uma transformação da lagarta em borboleta. E a borboleta rompendo o casulo e batendo asas para a liberdade. No Salmo 116, versículo, meus irmãos, 15, lá está escrito as seguintes palavras: Deus precioso aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos.
Preciosa a morte do seu santo aos olhos do Senhor. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Lá Ezequiel diz isto. Ezequiel capítulo 18, verso 23, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta, para que ele não morra. Então a morte é isto aí, meus irmãos. Quase todos os dias nós contemplamos pelas ruas dessa grande cidade. E de outras cidades do Brasil e do mundo, todos os dias, a gente se depara com enterros de pessoas que já terminaram a sua carreira neste mundo, deixando-nos mais uma prova da realidade da morte. E o grande apóstolo São Paulo, que era a cidadela da intelectualidade, que era um homem que foi chamado por Deus, sofreu muito, porque Jesus disse isto, que eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele no livro de Filipenses, quando ele escreve a carta de Filipenses, escreve aos Filipenses, a igreja de Filipos, no capítulo 1 e versículo 21, Paulo diz assim: o meu viver é Cristo. Ele diz assim: olha, meus irmãos de Filipos, o meu viver é Cristo, e o morrer para mim é lucro. E Paulo diz assim: se ele quiser que eu viva mais para servir de bênção para vocês, eu não sei até onde chegarei. Mas ele diz lá, mas na realidade o meu desejo é estar com Jesus. Isto, meus irmãos, significa o quê? Que um homem que estava fincado naquilo que é real, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é a fundamental regra de fé e conduta. Ela que regula e legitima o cristão. Foi por esse motivo que o autor da carta aos Hebreus, que até hoje eu não descobri quem foi o autor da carta aos Hebreus, tem hora que dá para pensar, mas será que é Paulo? Mas Paulo disse isso no capítulo 4, versículo 12, firmado na sua palavra. Ele diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então esta palavra, meus irmãos, que está sendo proferida nesta noite, ela é uma espada. E ela está penetrando, meus irmãos, na divisão da nossa alma e do espírito. Isto é, na parte espiritual ela penetra. Na sede das emoções da alma, ela penetra. E também penetra no físico. Porque quando ela penetra, ela realiza milagres. Eu já disse aqui uma vez que eu fico pensando, por que acontece um milagre? Porque na hora da oração, na hora de usar a palavra penetra, meus irmãos, na divisão da alma e do espírito, nas juntas e medulas, e mexe lá dentro das medulas. E também nas juntas. Lá no Gênesis, Jacó, quando retornava lá de Berseba, passou 20 anos mentindo, tapeando, 20 anos enganando, também sofrendo, mas tendo que retornar à pátria, tendo que retornar à casa de seus pais. Ele veio lá no vale de Jaboque, ele lutou lá, ficou lá lutando com o anjo, apareceu um anjo lá, ele ficou lutando com o anjo, lutou até a alva. E quando o anjo perguntou para ele, como é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Não, você não vai chamar mais Jacó, mas Israel. Então o anjo que dizia, você não vai ser chamado mais enganador, mentiroso, tapeador.
Você vai ser chamado agora Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. E a palavra, meus irmãos, que penetrou nas medulas dele, penetrou também na junta. A Bíblia diz que penetra nas juntas e medulas, então penetrou nas medulas e nas juntas de Jacó. Jacó começou a mancar. E mancou pelo resto da vida. Acho que quando ele se levantava de manhã, ele andava um pouquinho, mancando. Essa foi a palavra de Deus que atingiu a minha junta. Então, meus amados irmãos, desta noite, para nós a ceia do Senhor é isto, uma comemoração. Estamos relembrando a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele volte. Até que Ele volte. Então, para nós é um privilégio hoje estarmos aqui. Deus nos concedeu mais um dia. Porque às vezes, meus irmãos, como nós somos sempre ao contrário do que Deus requer de nós, às vezes nós achamos que tudo é difícil. É difícil ir para a igreja. Está chovendo, está fazendo sol, calor, está chovendo. Esse trânsito não tem jeito. Reclama de tudo. Mas o salmista no Salmo 118, versículo 24, ele diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Alegramo-nos e regozijamos nele. Amém, irmãos? Você está se regozijando porque você está aqui hoje? Dê uma salva de palmas para Jesus, então. Aleluia. É uma felicidade tão grande, meus irmãos. E Paulo, o grande apóstolo, diz no capítulo 4, versículo 7 de 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo: eu, depois de realizar muitas ceias, lá em Coríntios capítulo 11, ele realizou a ceia. Ele diz: eu recebi do Senhor como também vos ensinei. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: quem comer deste pão, relembra a morte dele até que ele volte. Paulo ensinou isso em Corinto. E lá no capítulo 4, versículo 17, da segunda carta de Timóteo, Paulo diz assim: bom, agora eu combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Me resta agora a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não só para mim, mas para todos quantos fizerem a vontade de Deus. Amém, irmãos? Quantos fizerem a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós ficamos pensativos como Deus é bondoso, é maravilhoso, como Ele realiza milagres em nossas vidas. Como que Deus, meus irmãos, multiplica os nossos anos sobre a terra. Como que Deus, meus irmãos, nos dá saúde, nos dá força para estar aqui. Então eu fico olhando para este Deus que nós cremos nele. É um Deus que enxerga o avesso das coisas. Este Deus enxerga o avesso das coisas, meus irmãos. E detecta nela um oceano de possibilidade, de cuja existência sequer desconfiava. Este é um Deus, meus irmãos, pelos milagres que Ele realiza em nossa vida, nós chegamos a dizer assim, que Deus é realmente o nosso Senhor. Por isso que Davi, meus irmãos, depois de tantas lambanças que ele cometeu, e por tanto barbarismo, pecado hediondo, crime hediondo que merecia o inferno, o que Davi fez merecia o inferno, irmão. Mas como Deus tinha escolhido ele para ser alguma coisa, ele tinha que ser. Deus perdoou o seu pecado, mas com um detalhe. Irmão, quando Deus perdoa o pecado, e agora o perdão de pecado não isenta da culpa. Em absoluto. Não isenta da culpa. Porque o pecador, mesmo perdoado, ele vive o resto da vida lembrando daquilo que ele cometeu. Por isso que Davi, no Salmo 1, depois que ele sentiu o perdão do pecado, ele começa lá dizendo assim: bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, que é a palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Mas ele diz lá, não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Mas quando ele diz ali mesmo, bem-aventurado o varão, que não fica nas sacadas observando a mulher seminua. Ele queria dizer, bem-aventurado o varão que não fica roubando. Bem-aventurado o varão que não é um pretensioso. Bem-aventurado o varão que não tapeia o seu irmão, não fala mal do seu irmão. Bem-aventurado o varão que não é preconceituoso. Bem-aventurado o varão que não discrimina ninguém. Bem-aventurado o varão a que ama o seu irmão. Bem-aventurado o varão é aquele que não comete suicídio, comete homicídio. Aquele que não comete adultério, bem-aventurado que não comete adultério. Ele estava, meus irmãos, resumido nesta palavra no Salmo 1, porque ele reconheceu realmente que ele era um miserável. Porque ele fez uma retrospectiva. No Salmo, no capítulo 6, ele faz uma retrospectiva da sua vida. Ele começa o Salmo 6 dizendo assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados, até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? E ele começa a dizer: ó Senhor, livra minha alma, Senhor. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará. Ele estava perdoado, irmãos, mas não estava isento da culpa. Viver para Deus não é fácil não, irmãos. Deus não é quebra-galho de ninguém. Qualquer coisa, não pode vir aqui que Deus quebra um galho para você. Não existe isso, irmãos. Ou é, ou não é. Ou é servo de Deus, ou não é. Porque sendo servo de Deus, sabe o que Deus requer dele. E ele diz realmente neste salmo, meus irmãos, era um retrospecto da sua vida. Porque ele fez uma retrospectiva no passado que ele cometeu aqueles pecados hediondos. Ele tentou olhar para fazer uma perspectiva, mas para ele avançar lá na frente precisava de alguma coisa. Ele precisava de uma introspectiva, de examinar-se a si mesmo. Por isso que no Salmo 51, versículo 10, 11 e 12, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Meus irmãos, esta noite, essa reunião é muito séria, irmãos. Muito séria. Não é aquela reunião que passamos, meus irmãos, o tempo inteiro fora, sabe lá o que fazemos, e depois vamos correr, porque hoje é dia da ceia do Senhor. Mas as ceias são para os santos, meus irmãos. A ceia é uma reunião de comunhão. É uma reunião de pessoas que estão ligados a Deus. É uma reunião, meus irmãos, de muita responsabilidade, porque nós comparecemos dentro do templo de Deus para comemorar a morte do Senhor, até que Ele volte. Até que Ele volte. Não sabemos quando. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer isto. É uma ordem de Jesus, é um sacramento. E é o maior sacramento da Bíblia, está aqui na ceia do Senhor, porque nós relembramos a morte dele, porque ele deu-se a si mesmo.
Ele esvaziou-se a si mesmo. Como diz lá, meus irmãos, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a seguir, lá está escrito assim: Jesus, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, vivendo entre os homens, sofrendo terrivelmente até a morte e morte de cruz. Mas lá está escrito que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus irmãos, é um privilégio muito grande estarmos aqui, porque agora nós vamos cear, relembrar a morte do Salvador, que morreu para nos dar vida. Se ele não morresse, nós teríamos que ir para a cruz. Para lá nós teríamos de ir. Mas ele foi, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. O que ele requer de nós é obediência à sua palavra. É obediência à igreja do Senhor. É fazer a sua vontade, andar sinceramente diante de Deus, como servo, como filhos amados. Amém, irmãos? Por isso que Davi está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, em caminho de pecadores, em roda de escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E a lei do Senhor está aqui, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, a carta magna de Deus, que é a única autoridade dos problemas relacionados à vida eterna. Ela que nos ensina muito claramente que nós devemos entrar no céu, não através de obras, mas ela é uma salvação, é um dom de Deus, é graça. E a lei da graça é pior do que a lei de antigamente, irmãos, porque é por causa da liberdade. Porque o crente faz o que quer, ele fala: não, eu vou chegar lá, eu vou orar, vou pedir perdão e Deus me perdoa. Cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com esse tipo de comunhão, porque na Bíblia não está escrito essas coisas. Sede santos, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos como o Senhor, vosso Deus, é santo. Amém, irmãos? Agora é um momento de felicidade que nós vamos ministrar a ceia do Senhor. É o momento que nós vamos lançar a mão do pão e do cálice do Senhor. É um pão comum, irmãos, mas é um símbolo, simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo. O vinho também é um vinho comum, mas após a oração ele simboliza o sangue derramado na cruz do Calvário. Aquele sangue que banhou a cruz, e a terra não resistiu ao poder daquele sangue. É nesse sangue que nós cremos, meus irmãos, que ele é para a remissão dos nossos pecados. Nós vamos agora cantar, meus irmãos, um dos maravilhosos hinos que somos acostumados a cantar. O hino 39 da harpa cristã. Alvo mais que a neve. E neste momento, enquanto cantamos, é um momento de reflexão. É o momento de você perguntar: Senhor, eu estou apto para comer a Páscoa? Eu estou apto, Senhor? Paulo diz lá em Coríntios, no capítulo 11, dizendo o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque aquele que come o pão e o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Mas é momento propício para uma reconciliação, se porventura alguém estiver nessa situação. Só Deus pode saber disto aí. Amém? Glória a Deus.